Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um Pontos de Vista com Fernando Lima e José Jaime Macuan. Como sabe, aqui analisamos os principais acontecimentos da vida nacional e também internacional. Boa noite, José Jaime Macuan. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Muito rapidamente vamos passar a olhar os fatos da semana. Começo por si, José Jaime, que escolheu o anúncio pelo Presidente da República da conclusão da importante estrada Cuamba-Lixinga, no norte do país, ainda neste quinquênio. José Jaime. Mais uma vez, boa noite. Eu escolhi essa estrada Cuamba-Lixinga porque todos que conhecem o Niassa ou estão informados sobre o Niassa sabem que é uma estrada extremamente importante sob o ponto de vista do desenvolvimento do Niassa. E também é um caso de estudo, é um caso de mistério, porque que sucessivos governos nunca asfaltaram essa estrada tão importante e que tem um efeito estruturante sob o ponto de vista do desenvolvimento do Niassa. Só para termos um exemplo, em certos momentos, enquanto o saco de cimento custa um pouco mais de 200 meticais em Nacala, em Lixinga chega a 700 meticais. E isto tem a ver com o fato de o acesso ao Niassa ser difícil e essa estrada, sem dúvida, é importante para escoamento de várias mercadorias e também para fazer deslanchar o potencial agrícola que todos sabem que existe aqui no Niassa. Então, sem dúvida, é importante que finalmente essa estrada esteja a ser feita, tanto mais que a um certo momento houve algumas organizações locais que tentaram fazer alguma pressão um pouco mais incisiva e consta que elas foram desencorajadas a fazê-lo. Ou seja, tornou-se até certo ponto um assunto político sensível. Porquê? Não sabe, mas o que é certo é que essa estrada é de extrema importância e agora esperemos que de fato seja feita nos próximos 5 anos e que ela possa fazer com que o Niassa finalmente possa usá-la para deslanchar parte do seu enorme potencial econômico. Muito bem, José Jaime. Fernando Lima escolheu para este domingo o anúncio, aliás, a incineração das pontas de Rinoceronte e Marfim, uma ação levada a cabo pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Fernando Lima. Bem, isto foi um espetáculo que eu diria chocante. A incineração de 2 toneladas de marfim, essencialmente pontas de elefante, mas também chifres de rinoceronte, carcaças de tartarugas e outros objetos. E é assim, eu penso que isto foi uma prova de força e uma prova mediática com grande impacto. Moçambique tem vindo a sofrer grandes pressões internacionais em relação ao tráfico de marfim e aos chifres de rinoceronte, mesmo em situação de custódia. O marfim tem desaparecido, quer dos armazéns do Ministério da Agricultura, quer de outros armazéns, nomeadamente de autoridades de justiça, como aconteceu nas últimas semanas, e, portanto, esta medida só peca por tardia e é um grande desincentivo para o tráfico. Claro que outras medidas são necessárias complementarmente. Por exemplo, desapareceram ou foram incineradas as pontas. Isto é um material avaliado em qualquer coisa como 21 milhões de dólares, mas até agora praticamente não conhecemos ninguém indiciado da prática destes crimes, nomeadamente falou-se em cidadãos chineses
Tem-se falado do Sr. Navar e do Sr. Nimpin e de um chefe de polícia Cambaco em Massingir. Quer-me parecer que estes senhores estão ótimos de saúde e felizes da vida em Massingir. Há uma ação judicial contra um jornalista alemão que denunciou o envolvimento destes indivíduos em tráfico de chifres de rinoceronte e, portanto, isto significa que as autoridades moçambicanas, em vez de perseguirem eventuais criminosos e pessoas envolvidas no tráfico, estão a perseguir um jornalista acusado de violar propriedade privada em Massingir. Por outro lado, e espero que em ocasiões futuras isto funcione em pleno, nos meios de conservação fazem notar que nem todos os protocolos foram seguidos, nomeadamente para se permitir que a CITES, que é a Convenção Internacional que tem estado a pressionar Moçambique a tomar medidas mais agressivas em relação ao abate indiscriminado de fauna bravia, portanto, que esta instituição, a CITES, fizesse a auditoria e a monitoria de todo este processo de incineração, assim como o processo de ADN, ou seja, era importante e o veterinário Carlos Lopes Pereira anunciou que foram recolhidas amostras de ADN, mas era importante que as amostras de ADN seguissem um destino correto, nomeadamente, mais uma vez, para a CITES e não para um qualquer laboratório americano que faz pesquisas sobre o ADN de elefantes. Aliás, ADN que uma investigação recente mostrou que a maior parte do marfim traficado, uma parte vem do Gabão e outra parte vem dos dois lados da fronteira do Rovuma, ou seja, do Niassa e da reserva que fica exatamente a norte da província do Niassa, mas já estabelecida em território da Tanzânia. Muito bem, Lima. Vamos olhar para os temas em cima da mesa. Hoje vamos discutir o referendo na Grécia que se realizou no dia 5 passado. Vamos olhar para as declarações do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, sobre Ematum. Vamos também olhar para um relatório do IES sobre as eleições do ano passado e, por fim, vamos também analisar uma reunião que houve na sexta-feira passada sobre a lei dos partidos políticos em Moçambique. José Jaime, como é sabido, houve um referendo que foi realizado na Grécia no dia 5. 61,31% dos gregos decidiu não aceitar as condições dos credores do país em troca de ajuda financeira. Essencialmente, os credores exigiam que o país aumente impostos e corte pensões. Mais do que estas questões técnicas, que significado político é que este referendo teve na Europa, num dos momentos mais críticos da zona euro, que é o bloco de um continente mais consistente que nós temos no mundo neste momento? Bom, eu diria duas coisas. Primeiro, na perspectiva dos gregos, era importante que, apesar de toda a pressão económica que eles têm, eles pudessem se afirmar em termos daquilo que eles querem. E isto leva-nos a uma tendência que existe nos processos de integração económica, não só na União Europeia, mas provavelmente lá se sinta de forma muito mais forte, mesmo aqui a nível da SADC, que é a tendência de esses processos, ou melhor, os processos de integração regional, digo, eles serem essencialmente económicos, ou pelo menos a componente económica ser mais forte, mesmo quando em torno deles existem vários elementos de ordem social, política e de outros tipos. Então, aqui, no meu entender, é uma crítica veemente ao lado economicista do processo de integração regional, ou seja, o foco tem sido até agora para o lado da
estabilidade macroeconômica, mas a componente social é evidente, acaba sendo, vamos dizer, periférica. E é preciso ter-se em conta que desde que a Grécia iniciou com este pacote de ajuda, as medidas de austeridade fizeram com que a sua economia reduzisse em 25% e, de fato, não está a ter o efeito que se estava à espera. Então, continuar com essas medidas teria um alto custo sob o ponto de vista social e há dúvidas dos experts se, mesmo sob o ponto de vista econômico, a médio e longo prazo, de fato, essas medidas vão surtir algum efeito. O outro ponto tem a ver com a perspectiva já da própria União Europeia. Aqui estava à espera para ver o que é que a Grécia decidiria. Por quê? Porque a União Europeia sucumbir àquilo que o governo grego exige neste momento também pode ser tido como um mau sinal para os outros países. Então, parece que alguns dizem que também há um certo interesse em que a União Europeia dê uma lição muito forte à Grécia, né? No sentido de que mesmo que ela tenha dito o não, ela a si mesma terá que negociar com a União Europeia, terá que negociar com os seus credores. Então, pelo que há aqui um jogo entre aquilo que os gregos querem, sem dúvida, e aquilo que a União Europeia quer dar como sinal de que se a União Europeia tiver que continuar, exemplos como o da Grécia devem ser exemplos a ser veementemente desencorajados. Então, neste sentido, também há esta intenção de que se dê uma forte lição, pelo menos a este governo do Tsipras, do Syriza. Muito bem. Fernando Lima, que influência que este braço de ferro entre o governo grego e a Comissão da União Europeia pode ter ao nível do bloco europeu, uma vez que há países que receberam, aceitaram e implementaram as receitas, nomeadamente Portugal, que todos nós assistimos, Espanha, Irlanda, até porque já se nota, tendo em conta as eleições legislativas que vai haver em Portugal, um discurso do PSD e do PS de António Costa muito alinhado àquilo que está a acontecer na Grécia. Então, tem muita influência e isso explica inclusivamente os avanços e recursos que têm acontecido ao longo de toda esta semana, nomeadamente depois do referendo da Grécia. No entanto, eu gostaria de recuar um bocadinho e tentar fazer alguma pedagogia em relação à questão da Grécia, uma vez que há muita gente que me aborda e diz que fica muito complicado esta questão da Grécia, se é possível um país pedir dinheiro e depois dizer que não paga. Ora, nós sabemos que, e ao nível das famílias, que nunca devemos gastar mais daquilo que temos. E se gastamos mais daquilo que temos, vamos à falência, arruinamos as nossas famílias. O mesmo se passa nas empresas e o mesmo se passa nos países. E, em relação aos empréstimos, não pagar também é complicado. Eu empresto o dinheiro ao Boaventura e amanhã o Boaventura diz, olha, nós lá em casa reunimos-nos e dissemos não vamos pagar a dívida. É o meu dinheiro, eu emprestei dinheiro. Portanto, estas coisas são complicadas. Ao nível dos países, isto é um bocadinho mais complicado. Por exemplo, em relação à dívida da Grécia, não obstante ela ser enorme, todo o esforço que em termos internacionais e, portanto, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, para salvar os grandes bancos internacionais, porque esta crise começou com a crise dos bancos, todo o dinheiro que foi utilizado para salvar os bancos ultrapassa, mas
ultrapassa de longe só o dinheiro que foi cedido ao Deutsche Bank da Alemanha, que agora é um dos credores da própria Grécia, é superior à dívida grega. E também porque os bancos, é verdade que a Grécia derrapou, que há problemas de derrapagem fiscal, há problemas de laxismo nos programas de austeridade, mas também devemos ver que os bancos tinham interesse em emprestar dinheiro à Grécia, mas a maior parte de todo o programa de reestruturação da dívida à Grécia não é para injetar dinheiro na economia grega, é exatamente para devolver dinheiro aos bancos e ao Fundo Monetário Internacional. Uma última nota que me parece também importante é assim: austeridade, sim. Se temos problema de contingência, se temos problemas para resolver déficits orçamentais, devemos cortar, mas também, e os economistas assim o dizem, se nós cortamos tanto, se apertamos tanto o cinto, não há medida de austeridade porque matamos o próprio devedor e, portanto, depois de o matarmos, não temos ninguém a quem ir pedir a dívida. Aqui em Moçambique, por exemplo, no pós-guerra, nós negociámos exatamente o perdão da dívida porque a nossa economia e o governo não estavam em posição de pagar aquela dívida. Portanto, nós fomos perdoados qualquer coisa como 6,3 mil milhões de dólares. E, por exemplo, o Estado moçambicano não replicou este tipo de medidas. Por exemplo, grupos com forte ênfase agrícola que sofreram muito com a guerra, e estou a falar do Interposto, estou a falar da João Ferreira dos Santos, tiveram que reformular todas as suas atividades porque o governo não veio em salvação, ou o Estado não veio em salvação desses grupos a dizer vamos fazer um write-off da dívida da guerra. Talvez o caso mais paradigmático, a Companhia de Transportes Oliveira, aqui no sul de Moçambique, que foi à falência e o governo não conseguiu vir em apoio e salvar a companhia popularmente conhecida como Andorinha ou do Estoniano. Isso, e portanto hoje não temos sequer uma companhia decente, temos os chapas que fazem os transportes interurbanos e que eventualmente correspondem à nossa matriz de desenvolvimento. Agora, voltando outra vez à Grécia, há também um elemento ideológico forte e esta semana esse elemento esteve em evidência, ou seja, a partir do momento em que o governo grego aceitou que portanto, deveria haver austeridade, devia haver um novo plano de resgate também com algum perdão de dívida, e o perdão de dívida ainda está em cima da mesa. Então há que punir um governo que não é um governo politicamente pertencente às famílias políticas tradicionais da Europa, é um chamado governo de extrema esquerda ou da esquerda alternativa e, portanto, é preciso que não haja que este vírus da esquerda alternativa, que este vírus de se declarar não pagamos, não se estenda ao resto da Europa. Por outro lado, há também a estabilidade dessas mesmas famílias políticas, porque se houver perdão para a Grécia, se houver um programa mais moderado, como aparentemente o Fundo Monetário Internacional está a conceder em relação à Grécia, isto vai penalizar os partidos de direita que aceitaram a austeridade, nomeadamente Portugal, e que acharam que esta é a medida certa, e vai claramente favorecer os partidos de esquerda, que sempre defenderam menos austeridade e, nomeadamente, contestando muitas das medidas que a Troika, formada pelo Banco Europeu, pela Comissão Europeia e pelo FMI, impuseram a estes países com problemas económicos, nomeadamente Portugal, a Irlanda e a Espanha. Muito bem, da Grécia voltamos a Moçambique para analisarmos as declarações do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, que disse há dias que a lei dá-lhe 2 anos
para não comentar assuntos ligados às suas decisões durante o tempo em que foi governante. O ministro fez essas declarações exatamente para não comentar a polêmica sobre a Ematum. José Jaime, a pergunta que tenho a fazer é, ao lado legal, evocado pelo ex-ministro Manuel Chang, mas também ao lado moral. Até que ponto é moral um dirigente que, na altura em que esteve no governo, tomou decisões que hoje são um grande fator de perturbação da vida econômica e financeira do país, até que ponto é aceitável que este antigo dirigente venha dizer que tem 12 anos para não falar? Se contarmos estes 12 anos, estamos a dizer que o ministro só está disponível a prestar esclarecimentos a partir de 2017. Bom, Boaventura, eu acho o seguinte, o ministro tem todo o direito de não se pronunciar sobre assuntos sensíveis, principalmente quando pensa que qualquer pronunciamento pode comprometê-lo. Aliás, a própria lei o dá este espaço. Agora, a interpretação sobre os tais 2 anos é um pouco errônea, não é no sentido dele não falar a respeito deste assunto. É claro que por educação, por ética também pode ser que não faça sentido que ele fale não dentro de um certo contexto, mas o que a lei da probidade pública de fato diz é que o ministro não pode usar informação sigilosa a que ele pode ter tido acesso durante o tempo em que ele esteve no cargo para proveito próprio. Portanto, este é o artigo 46 da Lei da Propriedade Pública. Mas também existe um elemento aqui, é que o artigo 77 da mesma lei alerta que pode incorrer em pena de prisão se alguém tomar alguma decisão que implique encargos que não estejam previstos na lei. Portanto, quando se fala do orçamento. Ora, no caso, o ministro, no processo de emissão do aval que viabilizou o empréstimo da Ematum, provavelmente emitiu um aval que está acima dos encargos dos avales, do limite dos avales, portanto, definidos na lei orçamentária deste ano. Ou seja, há aqui também alguma base legal que pode obrigar o ministro ou a ter que explicar às instituições de justiça ou o Parlamento querendo também criar, ou por outras formas, alguma comissão parlamentar para investigar mais a fundo este caso. Ou seja, em síntese, claro, o ministro pode dizer que não vai falar sobre este assunto, está dentro do seu direito, mas também, dentro da lei, é possível que o ministro possa ser forçado a se pronunciar sobre este caso. Agora, é preciso termos aqui em conta uma coisa. A lei 77 diz que, desculpe, o artigo 77 diz que ele só se tiver feito isso voluntariamente. Agora, a questão que se coloca aqui é a seguinte, portanto, esses encargos que foram feitos ao orçamento público em função da operação da Ematum, terá sido uma decisão voluntária ou não do nosso ministro, mas é claro que estas questões só podem ser respondidas em sede própria, claro, caso se crie condições para tal. Lima, eu insisto nessa questão. Para um projeto tão duvidoso e que alimenta tanta polêmica, quando quem, digamos, que é o pai deste projeto, aparece e diz que tenho 12 anos para não falar, estas declarações não alimentam ainda mais a polêmica que já existe em volta do Ematum? Bem, começando pela paternidade do projeto, esse penso eu que é um dos problemas. Talvez o ministro Chang é um daqueles pais que foi levado ao registro para dar a paternidade, só para a dama não ficar mal no projeto, mas o pai é outro.
e, portanto, como há esta lei que as crianças não podem não ter pai, não ter mãe, têm que ter pai e mãe, ele pôs a assinatura por baixo. Mas a narrativa, não sei se vou dizer a narrativa oficiosa dele, quem o concebeu, quem o idealizou, quem o alimentou, quem o sonhou. E é muito triste que um ministro tão cordato do anterior governo se veja envolvido nesta situação. Portanto, neste momento, o ministro Chang é aquilo que em inglês se diz the fall guy, portanto, aquele a quem vamos buscar o pescoço, porque é a vítima que está mais à mão, porque há outras pessoas, outras entidades a proteger, nomeadamente o anterior Presidente da República. Dito isto, e complementando aquilo que o Zé Jaime disse aqui, isto nada impede, e é importante também recordar, que Manuel Chang foi o único ministro até hoje que de forma voluntária fez a sua declaração de bens, aliás, criticado pelos seus pares que achavam que ele não deveria ter feito a declaração dos seus bens. Mas eu acho, e à medida que este processo avança, à medida que novos, vamos dizer, chegar-se à frente para prestar declarações sobre o negócio, nomeadamente em sede de Parlamento, porque eu acho, e inclusivamente o Partido Frelimo já demonstrou algum desconforto em relação a este negócio e, nomeadamente, durante esta sessão do Parlamento. Portanto, Chang, mais tarde ou mais cedo, eventualmente não colhe este argumento dos 2 anos e terá que vir a público dar outros esclarecimentos, porque este assunto não vai morrer tão cedo. Muito bem, vamos observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuar a discutir os principais acontecimentos da nação e também ao nível internacional. Até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda sua a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Porque o que reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo, não se deve... É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Pontos
de vista. Quando fomos ao intervalo, estávamos a analisar as declarações do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, em relação ao polêmico negócio da Ematum. E ligado a isso, a agência de notação financeira Standard & Poor's desceu no dia 10, portanto na sexta-feira, o rating de Moçambique para B-, considerando que a reestruturação do empréstimo da Ematum pelo governo configura uma dívida que indicia a falência iminente da empresa. José Jaime Macuane, é uma decisão tomada por um ex-ministro e que de fato vem agora a comprometer, pelo menos à luz do que diz aqui a Standard & Poor's, a imagem. Algumas pessoas às vezes encontram-nos aí na rua e dizem que vocês falam de assuntos muito complicados, às vezes económicos, finanças públicas, mas é preciso entender muito bem porque é importante falar disto. E penso que o exemplo da Grécia, em parte, mostra porque é importante, no contexto da cidadania, as pessoas entenderem o funcionamento das finanças públicas, para que elas entendam porque é que alguns problemas acontecem. O que significa o fato de, portanto, a nota, o rate de Moçambique ter baixado neste momento? Significa que está-se a lançar um sinal ao mercado de que é arriscado emprestar dinheiro a Moçambique, porque Moçambique não tem um risco muito grande de não conseguir pagar as dívidas que contrai dentro do tempo que está previsto. E quais são as implicações disso? As implicações disso são de que, se o país quiser contrair dívida para financiar os seus projetos de desenvolvimento a curto prazo, enquanto esta situação não mudar, ou seja, enquanto não existir essa confiança de que Moçambique pode pagar as suas dívidas, Moçambique não vai encontrar este dinheiro. Ou se o encontrar, vai ser a taxa de juros muito altas, o que quer dizer que pode entrar numa armadilha da dívida. E isto tem implicações em todos nós. Quer dizer que o país teria que, por exemplo, retirar dinheiro que iria para as áreas sociais, educação, saúde e outras, para dedicá-las ao serviço da dívida. Portanto, só para conseguir garantir o mínimo funcionamento. Então, por isso é que é muito importante, no contexto da cidadania, as pessoas prestarem atenção e ver a importância de analisar a forma como as finanças públicas estão a ser geridas. Então, essencialmente, o que este rating diz é que, a curto prazo, é muito arriscado ao mercado financeiro emprestar dinheiro a Moçambique e num contexto em que a parte dos donativos está a se reduzir. E mais ainda, há pouco tempo, um governo da direita foi eleito na Dinamarca. E é um governo que não mora de simpatias nenhumas pela ajuda externa, o que quer dizer que pode haver potencialmente a redução que não mora de amores pela ajuda externa, o que quer dizer que pode haver redução de donativos. E isto acontece num contexto em que, de uma forma geral, a ajuda externa reduziu-se e, ao mesmo tempo, o país vai ter dificuldades muito grandes para poder mobilizar recursos no mercado financeiro internacional. Então, isto é extremamente crítico sob o ponto de vista do desenvolvimento. E a questão de austeridade que o presidente Nyusi aqui avança não é uma questão apenas de imagem, é uma questão extremamente crítica, é um sinal claro que está a ser lançado de que nos próximos tempos temos que prestar muita atenção à forma como nós gerimos os nossos recursos. E, aliás, é o que diz também o comunicado de imprensa do FMI em relação a isto. Então, é importante que os cidadãos comecem a prestar atenção à forma como se gera as finanças públicas do nosso país. Lima, além deste aspecto de se ter cortado a notação de Moçambique para B-,
este relatório diz que já não projetamos que Moçambique vai exibir um crescimento per capita alto para um país no seu estágio de desenvolvimento. Então, a mensagem que se está a mandar aos mercados é esta. Quando nós internamente temos um discurso de um crescimento nos próximos anos acima de 7%. Que implicações é que este relatório, que pelo menos já está a circular nas principais praças financeiras, pode ter ao nível da nossa economia? Nestas coisas há sempre o lado bom e o lado mau. E como o Zé Jaime nos esteve aqui a dar todas as más notícias, eu veria uma parte positiva também nesta questão, ou seja, que é essa chamada de atenção, que estão aí tempos difíceis, temos que ter um outro tipo de comportamento, uma outra atitude, ou seja, isto não significa que estamos na bancarrota ou que não temos dinheiro para pagar, mas é preciso uma outra atitude em relação às finanças públicas e em relação à dívida. E se nós acompanharmos nas primeiras reações, nomeadamente no Parlamento, a resposta, sobretudo da parte do Governo em relação à dívida, foi de algum modo uma resposta triunfalista, ou seja, não há nenhum problema com essa dívida é perfeitamente manejável e, portanto, nós vamos aguentar. As últimas declarações, e nomeadamente pessoas que no passado tiveram responsabilidades do Governo, são de chamada de atenção, no sentido de sim senhora, é possível gerir, mas temos que gerir com outro espírito e com outra atenção. Ou seja, os fundos existem, mas são escassos. E, por outro lado, temos que fugir a este tipo de problemas, nomeadamente aos comunicados das agências de notação. A Standard & Poor's é o segundo comunicado que tira este ano em relação a Moçambique. Em fevereiro baixámos de B+, para B. E agora estamos a baixar de B para B-. Portanto, o FMI, que é um parceiro de Moçambique, habitualmente nos seus comunicados é sempre extremamente diplomático. Cuidado, atenção, vejam lá como é que fazem a gestão da dívida, atenção, vejam lá como é que tratam as empresas públicas. Os índices de notação que têm responsabilidades, que têm esta responsabilidade para os mercados, são um pouco mais brutos e muito mais agressivos a darem estas notas, porque complementarmente a este comunicado da Standard & Poor's, por exemplo, saiu durante o fim de semana um artigo na África Confidencial que lança outras questões em relação, mais uma vez, à dívida dos 850 milhões de dólares, nomeadamente ao preço dos barcos de pesca, à qualidade dos barcos de pesca, à qualidade dos navios de guerra. Por exemplo, os interceptadores, os tais catamarãs que têm este ar de navios de ficção científica, aparentemente está-se a contestar se servem ou não para as águas do canal de Moçambique. Portanto, há muitas outras questões que estão aí a chegar e que o FMI, os doadores e os membros do FMI encarregaram o FMI de investigar isso, que tem a ver com a qualidade daquela dívida. E também, por complemento, digamos, os porta-vozes oficiosos do regime começam a explicar que, afinal, a empresa do atum era apenas uma capa e tudo isto era para comprar material de guerra. Ora, isto não colhe, porque Moçambique não está abrangido por nenhuma sanção internacional, que não pode adquirir material de guerra para a defesa da sua soberania, não somos alvo de sanções das Nações Unidas e, portanto, é uma desculpa esfarrapada dizer que precisamos de criar uma empresa de atum para ir comprar material para o Ministério da Defesa. Moçambique pode e tem todas essas facilidades em termos de linhas de crédito, em termos de bom relacionamento com a Rússia, com a China e com o Ocidente também, para adquirir
material de guerra em condições vantajosas, com prazos muito mais dilatados. Habitualmente, o fornecimento de material de guerra nunca é a 5 anos, é no mínimo a 20 anos, com períodos de graça muito simpáticos para os governos devedores e também com juros simpáticos, não, juros a 8,5%. Portanto, dizer que criámos uma empresa de atum para ir comprar material de guerra não colhe. Muito bem, vamos passar para o outro tema. Vamos olhar para o relatório do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, sobre as eleições em 2014. Este chama-se Crônicas de uma Eleição Falhada e foi produzido em 2 províncias do país, nomeadamente Gaza e Nampula. Há vários pontos que se podem discutir. José Jaime, quero ver a sua sensibilidade. Eu seleciono aqui 3. Um deles é que a distância das mesas de voto e a desorganização do processo de votação são os principais fatores de abstenção. A desorganização e os problemas logísticos facilitam quando não resulta nas práticas de fraude, e a atuação partidária da polícia e dos órgãos de justiça é que é a principal fonte de violência eleitoral. Qual é a apreciação que faz? Isto nem é estudo, chama-se Crônicas de uma Eleição Falhada e foi escrito pelos vários pesquisadores do IES. Sim, de facto é um relatório mais descritivo, suave, suave, e tenta trazer para aquilo que já se sabe, histórias reais. Ou seja, daí acho que está o lado da crónica, é que tenta ter alguma narrativa em que as pessoas estão envolvidas nisso, têm voz, e para que se entenda na prática, afinal, o que é que quer dizer a fraude eleitoral, o que é que significam na prática os ilícitos de que tanto se fala. E penso que esses três pontos que aí indicam não nos surpreendem. De fato, decorrem de um paradoxo que, aliás, aí indica-se neste relatório, de que enquanto nós temos uma CNE que foi tendo várias formas ao longo desses mais de 20 anos, nós temos um STAI que é mais ou menos uma estrutura razoavelmente estável, o que quer dizer que, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de organização, deveria, a esta altura, ter um outro nível de maturidade, mas ela não tem. Digo maturidade no sentido dela ter a capacidade de organizar processos eleitorais de forma consistente, mas, de fato, o que se vê é que não a tem. E a que é que se deve isso? Isto deve-se à questão da vontade política. Ou seja, não há vontade política nenhuma de se ter um STAI que de fato funciona, porque sendo um órgão estável, diga-se da administração pública, lato sensu, deveria ser um órgão já com alguma estabilidade, solidez técnica e nos seus processos de funcionamento, que faz com que, a esta altura, depois de 20 anos, depois de 5 eleições gerais, não cometesse estes erros. Mas o fato é que o faz. Ok? Quer dizer, 5 não, digo 4 eleições gerais, não 5. Agora, e tem outro lado, portanto, a polícia que vai agindo de forma sistemática, de forma parcial, que nos leva de volta àquilo tudo que nós temos discutido, a partidarização do Estado. E a partidarização do Estado neste país não só é um entrave muito grande para a democracia e democratização desta sociedade, por isso é um cancro que deve ser extirpado, mas também é um grande entrave para o desenvolvimento deste país. Em relação a isso, acho que vamos ter outras oportunidades para falar. Sim, então, essencialmente, eu iria dizer isso em relação a esses 3 pontos que aí indicou. Lima, qual é a sua observação em relação a estas crônicas? Primeiro, acho que é importante o IES, que é uma instituição notável e que tem dado a Moçambique
contributos valiosos para a investigação, tem impulsionado jovens académicos, tem tocado pontos sensíveis do nosso desenvolvimento económico e também do nosso desenvolvimento da democracia, mais uma vez trazerem um estudo em jeito de crónica sobre as eleições. Aquilo que o estudo diz não é nada que nós não saibamos, mas isto corrobora uns outros tantos relatórios, observações, reportagens jornalísticas sobre todas as irregularidades que se verificaram no processo eleitoral. E tal como o Zé Jaime estava aqui a falar, há um problema de fundo em relação às eleições. Um problema de fundo, e acho que o Dr. Rui Baltazar, na conversa que teve com jornalistas do Grupo Soico, levantou este problema, que é o Conselho Constitucional levantou há muitos anos o problema de se começar a institucionalizar as irregularidades nos nossos processos eleitorais, porque exatamente as autoridades de direito, quem de direito, nomeadamente as procuradorias e outras instituições, nem sequer fazem o seguimento de instruções, de recomendações do Conselho Constitucional. Ora, o Conselho Constitucional não é propriamente um grupo rebelde que anda aí à solta. São senhores e senhoras muito respeitáveis que vêm sempre a coberto da lei comentar estas coisas das eleições. E depois, outro ponto também importante, enquanto, nomeadamente, o partido mais importante de Moçambique, o Partido Frelimo, não der a mão à palmatória em relação a estas irregularidades. No período pós-eleitoral eu discutia com uma pessoa importante, influente de todas estas questões, e eu defendia que, para se afastar a crispação, para se entrar num novo clima, num novo ambiente, que era importante que o Partido Frelimo, por exemplo, viesse a público, tal como reconheceu o excesso de violência verificado na província de Gaza, viesse também a público reconhecer irregularidades no ato de votação, enchimento de urnas e outro tipo de irregularidades, porque de algum modo se criaria um novo ambiente. A resposta que eu tive foi desconcertante. Foi, Fernando Lima, já viste num jogo de futebol, aquele que ganha o jogo vir a público dizer que aquele penalti que foi, não foi penalti. Quem perde, a que tem que protestar, não é quem ganha que protesta. Eu sei que para o futebol as regras são estas. Agora, na política, não me parece que tenham que ser aplicadas as regras do futebol. E isto é complementado por outro tipo de atitudes. Por exemplo, dois casos interessantes. O primeiro secretário de Gaza, onde se verificaram os maiores enchimentos de urnas em paralelo com a província de Tete, onde houve a maior violência eleitoral contra os partidos da oposição. Este primeiro secretário é hoje vice-ministro da administração pública ou da administração estatal, portanto significa o crime compensa. Na Beira, o primeiro secretário, onde a Frelimo tem sofrido sucessivos reveses, foi nomeado vice-ministro das pescas. Portanto, significa que as pessoas, por méritos que o público desconhece, depois são promovidas. Ou significa isto que, se não mudarmos este estado de coisas, nas próximas eleições vamos continuar, como diz o Dr. Rui Baltazar, com o mesmo tipo de ilícitos e com o mesmo tipo de irregularidades. Muito bem, ligado ao relatório do IES, esta semana, portanto, na sexta-feira, foi realizada uma reunião com os partidos políticos, exatamente para discutir a lei dos partidos políticos. Nesta reunião foi divulgado que existem em Moçambique mais de 60 partidos políticos e 14 coligações de formações políticas no país. José Jaime, no debate que houve sobre a lei dos partidos políticos, o jurista Abdul Karimo defendeu que é preciso tirar o registro dos partidos políticos da administração pública
para a área jurisdicional, ou seja, deixar de ser o Ministério da Justiça a registrar os partidos políticos e passar a ser o Conselho Constitucional. Defenderam também um maior aperto e um maior rigor nos critérios para a constituição de partidos políticos, no sentido de evitar esta proliferação de partidos, a maior parte dos quais desconhecem-se as suas atividades, só aparecem em momentos eleitorais, como bem sabemos. Qual é a sua análise, qual é a sua observação, sobretudo em relação a estes pontos de criar um maior aperto ao nível de registro, ao nível legislativo, para que se possa evitar tanta proliferação de partidos políticos? Não penso que a instituição que esteja a fazer o registro seja a principal causa do problema. Nós temos partidos que já existem desde que a lei existe de 91, portanto 24 anos, e participaram alguns deles de 5 eleições gerais e 4 eleições autárquicas, mas no entanto são recorrentes nos seus erros. E aí eu gostava de talvez usar um dos pronunciamentos que o deputado Lucas Chumera fez neste evento. Se a questão é da lei ou a questão também tem a ver com a capacidade dos partidos. A questão, para mim, é a seguinte, é que enquanto que os partidos políticos são um elemento fundamental da democracia multipartidária, eles em si não têm sido, como aliás nós vimos, pelo que aqui há pouco estávamos a falar, eles não têm sido promotores de fato de democracia, tanto às vezes até interna, mas também nas suas relações com a sociedade e na forma como eles também se colocam em relação ao Estado. Ou seja, temos vários exemplos, desde a questão da partidarização do Estado, desde a questão da existência de homens armados fora do Estado e tantos outros exemplos, até a questão do uso, por exemplo, das isenções que é feita de forma fraudulenta que nós aqui vimos. Ou seja, os partidos não são exemplo, infelizmente, de ética pública. Mas a mim preocupa um outro elemento. É como a nossa legislação coloca estes partidos, com todas as suas sequelas, como elementos tutelares de alguns direitos. Por exemplo, voltando à questão das eleições, quando há ilícitos eleitorais, só quando a legenda ou o partido reclama é que se vai reconhecer o ilícito eleitoral. Portanto, são esses partidos com todas as suas mazelas que, portanto, vão tutelar o direito do voto do indivíduo. Ou seja, se o meu voto corre o risco de ser anulado pela fraude, eu tenho que estar à espera que o partido reclame para que possa se corrigir uma violação a um direito constitucional. Então, para mim, se nós estivermos a pensar em mudar, que aliás é necessário, porque de fato a lei já é antiga e precisa de fato estar em linha com o que nós somos hoje, precisa-se também pensar em como é que alguns direitos fundamentais, como o direito ao voto, que é um direito constitucional, é ligado à ação de um partido. Portanto, é preciso pensar que a violação de um direito básico como este deve ser simplesmente um crime público e não estar ligado à ação de uma força que a gente sabe muito bem que muitas delas não têm capacidade e outras delas manipulam o Estado simplesmente para promoverem os seus interesses. E mais nada. Muito bem. Lima, um outro ponto que foi levantado nesta reunião tem a ver com o financiamento aos partidos políticos. Uma das ideias que se defende é que o Estado devia apenas financiar os partidos com assento
na Assembleia da República. No nosso caso, seria todo o processo eleitoral, desde a campanha. Já ao nível da Assembleia, é um financiamento que é dedicado por esses partidos terem chegado lá. Mas já a ideia de que o Estado, o governo, só deve financiar os partidos que têm representação política ao nível da Assembleia. Ao nível da Assembleia da República, e não aquilo que acontece em que se são 60 partidos que concorrem, por exemplo, à liderança do país, todos eles, em função do seu peso, têm uma verba dos cofres do Estado. Bem, os partidos políticos em Moçambique, aqueles que recebem os maiores financiamentos, são de facto aqueles que têm assento parlamentar e, no período eleitoral, todos os outros que concorrem. Se olharmos para outros países, e nomeadamente países ricos, os partidos têm subvenções do Estado em muitos países, isto para afastar um outro problema, que é os partidos receberem subvenções particulares. E isto é uma questão em África muito controversa, os partidos políticos receberem subvenções do exterior, no sentido de se tornarem marionetes de outros governos ou de organizações, no mínimo, controversas, nomeadamente de caráter religioso ou neste tipo de situações. Aquilo que me parece importante é que a lei seja aprimorada no sentido de se afastar o negócio de ser partido político e o oportunismo político, que muitas vezes aparece associado à criação de partidos políticos, e de que o exemplo mais paradigmático é esta vergonha das licenças, das isenções dos automóveis. Mas porque não há só o problema das isenções dos automóveis. Há questões de materiais de escritório, materiais de construção, outro tipo de veículos que são importados via partidos políticos. No fim do dia, o importante, e a nossa democracia representativa é uma democracia de partidos, é que os partidos tenham eleitorado, tenham a sua base eleitoral, e que são esses a que de facto têm razões, pelo menos de legitimidade, para existir. Porque do outro lado também da argumentação, inclusivamente, temos situações caricatas, como a nossa oposição parlamentar tem mostrado uma certa crispação em aderir a muitas manifestações públicas promovidas pelo governo ou promovidas pelo partido no poder. Vai-se buscar a muleta de partidos que não têm qualquer legitimidade popular e apresentá-los como oposição. Ora, aqui, mais uma vez, estamos a mascarar a democracia e estamos a mascarar uma democracia multipartidária, porque muitas vezes estes partidos representam-se, aquelas pessoas representam-se a si próprias com a capa de estarem a representar um partido político. Muito bem, resta-me agradecer pela vossa presença, José Jaime Macuane e Fernando Lima. Caro telespectador, fizemos assim então o Pontos de Vista este domingo. Até a próxima semana. Não.